abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, verso de número 17. Colossenses 4, 17. Depois deixe sua Bíblia aberta em Colossenses. O tempo que a gente tiver, a gente vai tentar entender alguns textos nessa carta maravilhosa que Paulo escreve aos crentes em Colossos. Amém? Colossenses capítulo 4, verso 17, a minha versão é a NAA, e diz assim a palavra do Senhor. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Em outras versões, diz aí também a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Bendito seja Deus. Senhor, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é viva e eficaz, e a Tua palavra vai além de todas as nossas debilidades, meu Senhor. Então usa a Tua palavra, a Tua igreja está aqui. Eles não vieram aqui para ouvir um homem, eles vieram aqui para ouvir a Tua palavra. Então, se apropria dela, Pai, e fala aos corações pelo Teu Espírito e pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, esse texto me chamou a atenção de maneira especial. E tenho meditado nele em vários lugares, compartilhado com os irmãos. Porque quando eu leio as cartas paulinas, eu vejo que Paulo ele distribui pérolas preciosas em suas cartas, né? Em seus escritos. E essas pérolas, elas aparecem abundantemente no final dos seus escritos. Paulo está tratando aqui, a gente vai ver em algumas partes, de questões das mais diversas a respeito de igreja, vivência com Deus, luta, né? Adversidades, como vencer, como depender do Senhor. Mas quando chega no final da carta, repentinamente, ele lança essa pérola. Ele diz assim: dizei também a Arquipo, quando ele já está se despedindo dos irmãos. Dizei também a Arquipo: cuida do ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Isso me chamou a atenção e me chama a atenção. E a primeira coisa que eu falo, baseado nessa fala de Paulo, é que tanto Deus como o Espírito que inspira Paulo a escrever essa palavra, como o próprio Paulo, como sendo um exemplo de um apóstolo, de um servo de Deus na época, eles têm um interesse profundo na maneira que nós cuidamos do nosso ministério, da maneira que nós cuidamos dos nossos dons, da maneira que nós cuidamos de tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Amém? Você sabe que você, quando se converte ao Senhor, recebe automaticamente dons, recebe talentos, recebe graça de Deus na sua vida para servir ao Senhor. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, que não há nenhum membro do corpo que não seja importante. Os membros mais pequenos, que parecem mais insignificantes, eles têm uma importância tremenda para o funcionamento do corpo. E é assim que Deus fez comigo e que Deus fez com você. Ele te capacitou, Ele deu graça para você, para que você fosse esse membro do corpo. Às vezes, a gente precisa buscar mais a Deus, para que essa graça fique evidente em nossa mente, porque muitas vezes nós a temos, mas nós nem sabemos que a temos. Ou nós a temos, mas nós não a valorizamos como convém valorizar. Um dia nós estávamos no seminário fazendo a cerimônia de posse, e na hora de chamar a equipe do seminário para frente, eu chamei também a nossa querida irmã, que faz a limpeza do seminário, e ela veio toda constrangida. Mas eu digo: você faz parte da equipe, você é uma pessoa importante no funcionamento de tudo aquilo que a gente faz aqui. Sem você, nós não conseguiríamos ser e fazer o que nós fazemos, ser quem somos e fazer o que fazemos. Você tem um ministério também naquilo que você faz. E Deus está falando isso para você hoje. Você, por mais simples que seja, por mais dificuldades que você tenha, se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, você
tem um ministério, e isso é importante, e Deus tem atenção, e o Espírito Santo tem atenção, e Deus quer que você desenvolva isso, Deus quer que você valorize isso, Deus quer que você vá além com aquilo que Ele colocou em suas mãos. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Arquipo é uma figura ilustre nas Escrituras. Arquipo não era qualquer pessoa. Arquipo provavelmente era um líder das comunidades cristãs da região de Colossos. Se você vai ler Filemon, você vai ver no versículo 2, Paulo dizendo que Arquipo era companheiro dele, do próprio Paulo, de lutas. Então ele era uma pessoa já inserida no ministério, uma pessoa já inserida no trabalho, uma pessoa já inserida na vivência. Mas alguma coisa acontece com esse homem chamado Arquipo, que chama a atenção de Paulo. E faz com que Paulo diga: olha, não esqueçam, por favor, em nossa linguagem, por favor, não esqueçam, digam isso a Arquipo, digam que eu lembrei, digam que eu mandei falar, digam que foi eu, que ele atente para aquilo que ele recebeu do Senhor, porque o Senhor quer que ele cumpra. E o Espírito diz ao nosso coração, em muitos momentos, de muitas formas. Às vezes nós olvidamos, às vezes nós fazemos de conta que não é Deus falando, mas Deus fala através das coisas dos maiores detalhes, que nós precisamos a cada dia também, meus amados irmãos, cuidar do ministério que Deus colocou em nossas mãos para cumprir. Amém, meus irmãos? E aí eu começo a imaginar o porquê que Arquipo, ele desanimou. O porquê que Arquipo, ele paralisou, o que que levou Arquipo a chegar a esse limite de desprezar o próprio ministério, às vezes de ser relaxado com o próprio ministério, ou de não querer mais cumprir a missão que Deus colocou em suas mãos. E olhando para o próprio texto de Colossenses, eu achei algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, porque eu acho que elas são importantes. Eu acho que elas nos levam a discernir essa questão da nossa missão, da nossa função e do nosso serviço. E acima de tudo, por mais que tenhamos pastores, tenhamos líderes, tenhamos pessoas que nos ajudam nessa caminhada, nós somos os principais responsáveis de zelar por aquilo que Deus colocou em nossas mãos, porque afinal de contas é o próprio Deus que vai cobrar de nós. Amém? É o próprio Deus que vai um dia prestar contas comigo e com você. Então, primeiro ponto está lá no capítulo 1, versículo 24. Veja comigo, Colossenses 1, 24. Nós podemos ver que as aflições de Cristo, elas de repente são um motivo para muitos desanimarem. Talvez dentro daquela comunidade cristã foi um motivo para Arquipo desanimar em algum momento. E diz assim, 1:24 de Colossenses: agora me alegro nos meus sofrimentos, é Paulo falando, nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Amém? A favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, o ministério cristão, o serviço cristão, servir a Deus, se entregar a Deus, tem a ver com sofrimento. Uma das coisas mais terríveis e avassaladoras que aconteceu na igreja brasileira se chama teologia da prosperidade, porque inverte toda a dinâmica da realidade bíblica. A Bíblia, em essência, ela é uma teologia do sofrimento. Ela diz: o homem nasceu em pecado, condenado. Jesus, por muito amor e graça, salvou o homem, mas esse homem, é impossível que ele passe por essa existência sem sofrimento. E quando estamos em Cristo, temos esperança que por mais que nós soframos, nós teremos salvação e teremos uma eternidade longe de todas essas agruras. Mas aqui na terra, é preciso que o crente entenda que há uma vida que demanda sofrimentos. E no ministério também. Por quê?
Porque o ministério tem a ver com os sofrimentos de Jesus Cristo. E os sofrimentos de Jesus Cristo, eles não findaram. Os sofrimentos de Jesus Cristo não acabaram. E Paulo diz isso expressamente: eu continuo em minha vida, eu continuo em meu ministério, eu continuo em minha forma de servir a Jesus, os próprios sofrimentos que pertencem a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Então entenda que na sua chamada, na sua vivência, no seu ministério, na maneira que você começa a servir a Deus, na maneira que você começa a se entregar para Deus, já exige uma demanda para você de estrutura, e que você precisa ficar firme, porque virá sobre você os sofrimentos de Cristo, e glória a Deus por isso, porque são esses sofrimentos que nos fazem mais parecido com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Estava viajando com o pastor João Batista Guimarães, nosso antigo superintendente, essa semana passada. Fui fazer uma visita com ele e com o pastor Ademir Teixeira de Freitas, né? Eu estava dizendo, olha que coisa impressionante, quando estava em João Pessoa, em 2005 o pastor João Batista ele foi visitar lá a igreja, e eu era um jovem, né, começando a trabalhar na Jovep, e na minha mente eu falei assim: será que eu consigo tirar uma foto com o pastor? Né? E corri para lá, corri para cá, e aquele, né, monte de obreiro ali, eu consegui tirar uma foto com ele. Tenho essa foto guardada com muito carinho. E eu virei para ele: pastor, olha como Deus faz as coisas. Hoje a gente está viajando junto, fazendo visitas juntos. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Né? E uma pergunta que o pastor Ademir fez para ele, mexeu comigo. Falou para assim: pastor, nós falamos das dificuldades do ministério, ele contando várias histórias dele, e faz: pastor, como é que a gente vence tudo isso? Ele falou assim: a única maneira de vencer tudo isso é imitando Paulo naquilo que ele falou: não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. E não vivo mais eu, fala da morte do eu, que eu vou falar aqui ainda hoje para vocês. Então ele falou assim: o morto, ele não sente nada. A gente tem que lutar para ter essa resiliência ao ponto de nos afrontarem, de nos machucarem, de nos confrontarem, ou de fizerem qualquer coisa contra nós com intuito mau, e nós em Cristo agirmos como aqueles que já morreram, e não termos ressentimento, não revidarmos, não pudermos exercer perdão, não fazer nada de maneira que seja humana e carnal, mas fazermos aquilo que agrada a Cristo e que Cristo faria. Isso, amados irmãos, é continuar o ministério que pertence a Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E não é fácil, mas é o ministério de Jesus Cristo em nós. Eu falei uma vez para um parente meu que estava com dificuldade de perdoar uma pessoa. Eu falei assim: por que você não perdoa fulano? Não, mas fulano é isso e aquilo, é muito difícil e tal. Eu falei assim: olha, uma das coisas mais fáceis da vida é a gente exercer amor para aquelas pessoas que a gente gosta. Agora, o desafio maior, nós como cristão, é a gente exercer amor, exercer perdão e exercer ajuda para aquelas pessoas que tentaram nos fazer o mal. Quando a gente faz isso, é porque o poder de Jesus está em nós. É porque o poder de Jesus está em nós. Então, os sofrimentos de Jesus Cristo, meus irmãos. Em segundo lugar, nós podemos ver no capítulo 2, versículo 8, que as vãs filosofias e as tradições também podem nos atrapalhar nessa caminhada até a gente fazer a vontade de Jesus Cristo e cumprir o ministério de Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 8 diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, filosofia vã, sutileza, coisas tão pequenas e mesquinhas, que estão extremamente distantes do Evangelho e da verdade do Evangelho de Cristo, tem atrapalhado tanta gente, tem tirado a visão e a compreensão de tanta gente do querer de Jesus Cristo para a vida delas, que é uma coisa impressionante. Impressionante. Como que as pessoas se atrapalham com coisas tão pequenas e perdem a sua visão das coisas grandiosas de Jesus Cristo para as suas vidas. Então nunca deixe, meu querido irmão, que vãs filosofias, que sutilezas e tradições humanas
possa te fazer perder essa caminhada. A maioria das pessoas que eu vejo travar na sua caminhada são por conta de tradições humanas. São pessoas que dizem, porque eu aprendi assim e tem que ser assim, e se não for assim, eu não entendo o que é de Deus. E essa pessoa parece que nunca leu as Escrituras, porque o nosso Deus é especialista em nos frustrar quando nós somos assim. Porque Ele não trabalha segundo a lógica humana. Ele não vai fazer as coisas que Ele tem para fazer porque eu concordo ou eu deixo de concordar. Deus vai fazer. E se eu não entender o mover de Deus, eu vou ficar beiçudo, eu vou ficar frustrado, eu vou ficar estacionado, e aí Deus vai, de uma certa forma, olhar e dizer assim, olha, era para você fazer, mas já que você não quer, eu tenho um aqui que vai fazer melhor do que você. Que foi o que aconteceu com Elias. Aquela sua confrontação com os profetas de Baal. Foi um sucesso. Mas Elias, de repente, sai, foge, entra em uma situação de depressão. E aí Deus, quando vai ter com ele, diz assim, olha, Elias, eu vou te fortalecer, mas eu quero que você entenda uma coisa. Você vai consagrar Jeú rei, você vai lá e vai fazer mais algumas coisas que eu vou mandar para você, e você vai consagrar Eliseu profeta. Eliseu, se não me falha, profeta. Mas aí o texto não diz especificamente, mas era profeta no lugar dele. Porque era para ele fazer e ele não fez. Era para ele continuar e ele não continuou. Era para ele ir além e ele não foi. Então, a obra de Deus não é uma propriedade minha e sua. As coisas de Deus, elas não são algo que eu posso guardar só para mim. Eu tenho que olhar como um privilégio que Deus me deu, para que eu faça, e faça mais, e faça abundantemente, e faça da maneira mais correta possível, e ali Deus cada vez mais vai vendo que eu sou um bom mordomo, e vai me dando acesso à sua despensa, para que eu possa servir a sua igreja, para que eu possa servir o seu povo, para que eu possa fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, para que eu possa cumprir o meu ministério. Amém? Ser um dispenseiro de Deus é ser um mordomo. Ser um dispenseiro de Deus, segundo 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, é ser um garçom. Mas é um bom garçom, um bom mordomo, sabe? É ser um senhor Gordon, né? Eu peguei isso lá em João Pessoa uns dias atrás. Se eu não me falei, é o senhor Gordon, o mordomo do Batman. E eu, tentando lembrar assim, de algum exemplo, eu só lembrei dele. Digo, quem já assistiu o filme do Batman, os jovens conhecem, ele tem um mordomo que é uma coisa impressionante, como aquele mordomo toda hora está ali em cima do Batman para saber o que é que ele precisa, para dar as orientações, para deixar tudo preparado. A ideia de mordomo na Bíblia é assim, nós temos que ser esses mordomos de Cristo, esses mordomos de Deus, esses dispenseiros de Deus. E qual é a consequência disso? Deus abre as suas dispensas para que a gente tenha acesso. E a gente possa servir a igreja, servir. Bendito seja o nome do Senhor. Deus te chamou para servir, meu querido irmão. Deus te chamou para servir de maneira plena, minha querida irmã. Acredite nisso em nome de Jesus. Não deixe que as tradições te atrapalhem. Terceiro, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6, é a morte do eu. A morte do eu está explícita nesse texto no versículo 3. Diz assim, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Uma das coisas que mais vai nos atrapalhar de desenvolver o ministério que Jesus nos deu é justamente a gente não querer mortificar a nossa carne. A gente não querer mortificar os nossos próprios desejos, as nossas concupiscências, as nossas paixões. A morte do eu é uma doutrina basilar da vida cristã. Sem morte do eu não há cristianismo. Sem morte do eu não há conversão. Sem morte do eu não há transformação. Para haver um novo homem, o velho homem precisa morrer. E essa doutrina, por mais que ela seja arraigada nas Escrituras,
Hoje a gente parece que tem passado por cima dela. E aí, quando a gente vai fazer a nossa própria vontade, ou a gente dá vazão às nossas próprias paixões, o ministério que Deus nos deu, ele acaba se enfraquecendo. Ele acaba se enfraquecendo. Então, entenda, por mais novo convertido que você seja, você é um servo de Deus. Você tem dons e graças de Deus em sua vida. E quanto mais você mortificar a sua carne, mais você vai conseguir com poder e com eficácia desenvolver esse dom e esse ministério que Deus te deu. Mais você vai avançar em direção a ter plenitude no serviço que Deus te chamou para servir. E entenda, eu não estou falando de perfeição. Eu não estou falando que você tem que ser completamente perfeito, porque isso não existe na vida cristã. Mas você e eu precisamos mortificar o nosso eu e a nossa carne, porque ela tem um potencial de nos sepultar naquilo que diz respeito a fazermos a obra do Senhor Jesus. A fazermos a obra do Senhor Jesus. Quantas pessoas que eu e você conhece, que eram a bênção, que pregava, que profetizava, que fazia, que evangelizava, que ganhava almas, e hoje não faz mais absolutamente nada. O que é que aconteceu com esses amados irmãos? O que é que aconteceu com você que me ouve de repente pela internet, que já serviu a Deus de maneira tão plena e agora não faz? Não consegue, não tem forças. O que é que aconteceu? Somente mortificando o nosso eu é que a gente vai conseguir ressuscitar espiritualmente novamente e servir ao Senhor Jesus Cristo plenamente para a sua glória, para o seu louvor e para a sua honra. Bendito seja o nome do Senhor. Faça isso enquanto é tempo, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. E também, por último, a decepção com os homens, está no capítulo 3, versículo 24 ao versículo 25, que diz exatamente assim: tudo o que fizeres, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Eu acho esse texto um espetáculo para a nossa vida. Porque o que mais a gente fala é que eu não faço isso, eu não desenvolvo meu ministério, eu não faço aquilo que Deus queria que eu fizesse, porque fulano falou isso, porque ciclano falou aquilo, porque o pastor é isso, porque o pastor me vê assim, me vê assado, porque o líder não me dá oportunidade, porque é tanta coisa que a gente fala. E a gente foca às vezes naquilo que estão pensando de nós, fazendo contra nós, alguma injustiça que nós podemos sofrer, e podemos sofrer muitas injustiças, em vários lugares, em várias partes, não só no ministério cristão, mas na vida, mas a gente não atenta para aquilo que é o principal, que é o poder que Deus nos deu para fazer o ministério, e isso ninguém pode impedir, nada pode impedir. O nosso lastro, a nossa nuvem de testemunhas, são de pessoas que tentaram ser paradas de várias maneiras, mas nada conseguiu pará-los. Nós não podemos dar essa desculpa para Deus. Eu passei 10 anos servindo ao Senhor, sem nunca ser consagrado nem diácono, porque na época era muito importante, né? Você tinha que ser líder, depois diácono, depois a gente entendeu que não necessariamente não precisava ser assim, mas na época era. E as pessoas diziam, mas você já deveria ser diácono, você já deveria ser não sei o quê, você já deveria... Eu não me importo com isso, eu estou servindo ao Senhor. Eu estou servindo ao Senhor. Eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu não posso ficar olhando para essas coisas pequenas do lado, porque eu sei que isso vai me atrapalhar. E aí, depois de 10 anos, eu recebi o convite diretamente para pastorear a igreja. Eu saí de líder de jovem para pastor de igreja.
Fui consagrado presbítero e automaticamente já fui pastorear a igreja. E continuei servindo para a glória de Deus. Então o texto está dizendo, faça como para o Senhor. Os homens são maus, não importa, deixa eles serem maus. Por quê? Porque o próprio texto está dizendo que quem for mal vai se dar mal. Não há acepção de pessoas nisso. Isso é uma lei chamada lei da semeadura, estabelecida por Deus em toda a Escritura. Você vê ela no Antigo Testamento e você a vê também no Novo Testamento. Aquele que pratica o mal, aquele que age com maldade, aquele que faz alguma coisa contra os eleitos de Deus, eles vão colher lá na frente o mal que semearam. E você precisa entender isso e continuar servindo a Deus e não aos homens. A Deus, meu querido irmão e minha querida irmã. A lei da retribuição, entenda que ela existe. E ela protege você, ela honra você, ela dignifica você. Ela faz com que aqueles que armaram ciladas para você caiam na própria cova que armaram. E você caminha fazendo e desenvolvendo o dom e o ministério que Deus colocou em suas mãos. Porque foi Deus quem colocou em suas mãos. Ninguém pode tirar isso de você. A única pessoa que pode fazer com que isso enfraqueça, se acabe, pare, estacione, é você mesmo. É você mesma. E eu encerro, meus amados irmãos, vou partindo já para a parte final, lembrando do texto lá de Daniel, quando Deus fala que as coisas iriam mudar muito no mundo, e no final, Daniel é exortado, capítulo 12 de Daniel, a continuar firme no seu caminho. Deus fala para ele, tu, Daniel, segue o teu caminho até o fim. Então, se Deus nos chamou, se Deus nos capacitou, se Deus nos deu os dons, se Deus nos batizou com o seu Espírito, que nós acreditamos que isso é um revestimento de poder para o próprio serviço do Senhor, por que é que nós não renovamos isso na nossa vida? Por que é que nós não vamos além? Por que é que nós não queremos crescer mais nisso? Por que é que nós deixamos isso ir arrefecendo? Não, meus amados irmãos, nós precisamos ir além, bendito seja Deus. O nosso Deus é Deus de abundância, o nosso Deus é Deus de águas acima dos ombros. O nosso Deus é Deus de águas para que nós nademos nelas, águas do Espírito e da graça do Senhor. Nosso Deus não quer que nós fiquemos com águas pelos artelhos, pelos tornozelos. Nosso Deus quer que nós nademos em oceanos de sua graça, do seu Espírito, de sua manifestação, de seu poder, de suas realizações, em minha vida, na tua vida. Deus tem isso para mim e para você. Deus tem isso para minha família, para a sua família. Deus tem isso para o meu trabalho, para o seu. Deus tem isso para as áreas da nossa vida que estão com dificuldade. Deus tem, bendito seja o nome do Senhor. Então, segue o teu caminho até o fim. Segue o teu caminho até o fim. Abraça essa graça que Deus te deu. Você sabe qual é a área da igreja que você precisa honrar mais a Deus, trabalhar mais, abraçar mais. Vá, faça, peça ajuda, manifeste o seu desejo, procure se preparar para isso. E eu garanto para você, é impossível que Deus não te use e não honre a tua vida. É impossível. Eu saí de João Pessoa com 2 malas, a mulher e o meu primeiro filho. Uma das malas só tinha livro e a outra mala tinha as nossas roupas. E os meus amigos de João Pessoa diziam assim, alguns, né? Tu é louco, tu vai voltar logo, isso não vai dar certo. Mas eu tinha uma convicção de que eu precisava fazer aquilo. Eu precisava ter aquela experiência. Eu precisava dizer para Deus, Senhor, eu preciso pelo menos tentar. Se alguma coisa der errado, eu reconheço que o erro foi meu. Mas eu entendo que é o Senhor me chamando, eu entendo que é o Senhor. E eu não tenho nada. Eu não tenho perspectivas, eu não tenho família para me ajudar.
Eu cresci sem pai, a minha mãe é pobre. Se o Senhor não me abençoar nessa jornada, eu talvez morra lá mesmo, eu nem volto. E o tempo foi passando. E a gente foi cumprindo o ministério que Deus nos deu. A gente foi cumprindo o ministério que Deus nos deu. A gente foi cumprindo o ministério que Deus nos deu. E de repente, 14 anos depois, eu estou hoje aqui pregando para você, meu irmão. Dizendo, vale a pena cumprir o ministério que Deus nos dá. Amém? Cumpra o ministério que recebestes no Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã. Cumpra o ministério que você recebeu no Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Curva sua cabeça, eu quero orar com você, quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai bendito e santo, é no nome de Jesus, ó Pai, que eu quero orar sobre essa palavra, Deus amado, que foi pregada, abençoando os teus filhos, meu Deus Todo-Poderoso. Eu não conheço, ó Deus amado, as necessidades específicas deles, mas o Senhor conhece. Esse culto é o culto dos impossíveis, e eu tenho certeza, ó Deus amado, que eles vieram te buscar de uma maneira plena e única, Pai. Eu peço que o Senhor se revele a eles, ó Deus amado, ó Deus bendito, ó Deus poderoso, queimando essa palavra nos seus corações, que eles possam retornar, ó Deus amado, ó Deus bendito, a tua santa escritura, e meu Senhor, mastigar, ó Deus, esses princípios que nós aqui falamos, e poder ouvir o teu próprio Espírito, confirmando no Espírito deles, ó Deus amado, que o Senhor, ó Deus bendito, os chamou de maneira, ó Senhor, plena, que o Senhor colocou na vida deles e na mão deles, ó Senhor, dons, talentos e ministérios, e que o Senhor, ó Deus bendito, está cada dia, cada momento ao lado deles para fazer cumprir, Senhor. Assim como o Senhor falou aos teus discípulos, ó Deus amado, estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Seja assim na minha vida, seja assim na vida dos meus irmãos aqui da ICPI de Água Fria, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus queridos. Muito obrigado em nome de Jesus.